Isso aqui foi do dia 347 da quarentena. Esse aqui é do dia 322. Esse aqui. Aí os quilos estão sendo 1 por semana, né? Cada semana de quarentena eu engordo 1 quilo, experimento uma receita nova. Tá foda, gente. A quarentena tem que acabar. O negócio tá pesado, pesado, que vocês não fazem ideia. Quando a balança passa na casa dos 3 dígitos, menino, dá um desespero assim. Mas o que a gente faz para emagrecer? Come. Come, cozinha, come de novo. Aí a mãe cozinha, a gente come também. Os amigos cozinham, a gente come. Aí quando para de comer é para beber. Né? E vocês acham que eu sou aquela pessoa que toma, sei lá, gin tônica light? Não, né? É óbvio que eu vou tomar cerveja, eu vou tomar chopp. Sei lá, quando eu saio da cerveja do chopp é para tomar alguma bebida doce, tipo batida de morango com leite condensado. Bem light, sabe? Aquela coisa assim, doce. Parece mais uma sobremesa? Pois é, minha gente, essa é a vida do gordinho na quarentena. Vamos lá. É 28 de setembro, que coisa, não? Posso começar? Cadê a Abigail? Tô aqui, professor, presente. Abigail? Abigail? Não? Se alguém responder no chat, pessoal, alguém me fala, por favor. Alan? Alan Henrique? Não? Anderson? Presente. Antenor? Presente. Arthur? Presente. Augusto? Presente. Bianca? Presente. Bianca Alves, né? Isso. Beleza. Bianca dos Santos? Presente. Carla? Carla Mariane? Presente. Você prefere ser chamada de Mariane? Eu tenho a impressão de que você me mandou um WhatsApp, alguma coisa assim. Prefiro, mas eu não mandei o WhatsApp, não. Não? E-mail, será? Ou Instagram? Me adicionou? Acho eu vi que alguma foi coisa no assim, e-mail. Mariane, você sabe, talvez? Foi no e-mail. Eu falei, tá bom, Mariane, beleza. Vinícius? Presente, professor. Christian? Christian, tá aí? Não? Daniel? Presente, professor. Eduardo? Presente. Presente. Fernanda? Aqui, professor. Fernanda Beatriz, beleza. Aqui, Frank William? presente. Frank William? Jean Carlos? Jean Carlos? Geraldo? Presente, professor. Presente. Hortência? Presente. Inara? Inara está entrando agora. Isabela? Presente, professor. Abner? Presente, mestre. Jeová? Presente, professor. Presente. Giovana? Presente. João Marcos? Presente, professor. Jonatas? Jonatas? Não? Karine? Larissa? Larissa, presente. Larissa? Presente. Leandra? Presente. Letícia? Qual? Letícia Alvarenga? Letícia Silva está presente, professor. E a Vedoveto, tá aí?
Letícia Varenga, não? Lidiane? Presente, professor. A Letícia Vedoveto colocou ali que está presente. Ah, obrigado. Foi Lidiane que falou agora, né? Professor também. Sim, professor Lidiane. Obrigado. Eu também quem? Inara. Inara, você entrou. Obrigado. Lucas? Lucas? Não? Mayra? Presente. Manuel? Presente, professor. Manuel aqui. Maria Vitória? Presente, professor. Marlon? Presente. Marlon Bruno? É o Marlon Diego? Peraí, Marlon qual? Marlon Bruno. Tá. Marlon Bruno, está? Não? Marlon Diego? Marlon Diego? Não? Agora sim, Marlon Brito, né? Matheus? Ele mesmo. Oi. Presente, Mona professor. Lisa? Mona Lisa? Matheus, presente. Beleza, Matheus. Natasha? Presente, professor. Raila? Raila? Ramiro? Presente, professor. Rebeca? Presente. Ricardo? Presente, professor. Boa noite. Roberto? Presente, professor. Rogéria? Rogéria? Presente. Rosalvo? Presente, professor. Samuel? Presente, professor. Suelane? Presente, professor. Thaís? Thaís? Vanieler? Vanieler? Viliane? Viliane, presente, professor. Vitor Carlos? A Raila falou no chat também presente, professor, que ela não, o senhor não conseguiu ouvir ela. A Raila. Tá, obrigado. Já tirei a falta. Viliane, né? Vitor? Presente. Vitória? Vitória Franco? Aqui, presente. Valela? Presente, professor, presente. Walter? Walter? Não? William? Presente, professor. Rafael? Presente. Jordane? Presente. Professor, o Geraldo também falou presente aí. Não sei se você conseguiu verificar. Geraldo com G. Não. Não, consegui sim. Beleza, obrigado. Raquel? Raquel? Rafael respondeu, pessoal? Não, né? Respondi sim, professor. Presente. Beleza, Rafael, obrigado. Raquel, não? Raquel? Natasha? Natasha? Oi, professor. Beleza pura. Alguém ficou de fora, pessoal? Pessoal que entrou aqui agora, me fala aí, por favor. Entrou bem uns 3 ou 4. Vamos lá? Rapidinho. Vamos lá, pessoal. Alguém que entrou agora vai querer pegar a presença. Dou-lhe uma. Professor, Eu. o Geraldo tinha falado presente pelo chat. Obrigado, Mona Lisa. Walter, pronto. Quem mais? Professor, Geraldo, tá? Oi? Geraldo aqui não tinha saído. Geraldo já. Obrigado. Quem mais? Vanieler e Christian.
Vaniele, tá? Quem mais? Christian, já arrumei. Geraldo também. Ninguém mais, né? Beleza pura. Pessoal, antes da gente começar, eu tive uma ideia brilhante hoje. Não sei porque que demorou tanto, mas para evitar esse negócio de eu ter que ficar aceitando vocês, não escrevam nada no chat, escrevam apenas o e-mail que vocês vão usar para acessar a minha aula. Porque aí, a partir da semana que vem, eu vou adicionar vocês previamente, e aí, quando você clicar no link, já vai entrar na aula, entendeu? Sem eu precisar ficar aceitando. Porque às vezes eu estou no meio da chamada, né? Aí a pessoa fica ali esperando, ou estou no meio da aula e não consigo, né? Enfim, confirmar a presença de vocês. Então, mandem aqui no chat o e-mail com o qual vocês vão acessar a minha aula. Se acessar por outro e-mail, vai ter que ter paciência, porque aí eu tenho que aceitar e tal. Beleza? Vou dar um tempinho aí para vocês mandarem, que eu vou copiar, colar e deixar salvo aqui. Professor? Oi? Eu faço as audiências e a gente usa sempre o mesmo link. Se o senhor colocar, marcar todo mundo aí para participar, e depois lá na opção do Google Meet, se eu só remarcar para outra data da próxima aula, vai utilizar esse mesmo link, e não precisa legal. colocar todo mundo de novo. Né? Pela agenda? Isso. Ah, legal, boa. Ó, eu vou te falar que eu aprendi a agendar esses dias. Até um dia desses eu abria na hora da aula, que eu não sabia como que funcionava. É assim, né? Valeu, Walter. Obrigado pela dica. Vou salvar aqui no meu Drive. Outra coisa também que eu quero ajustar com vocês, pessoal, caso eu precise fazer um novo link, né, uma nova sala, então vocês já fiquem cientes de que eu vou mandar o link, tipo, faltando 5 minutos. Beleza? Porque às vezes eu mandei com bastante antecedência, mas aí o pessoal fica entrando toda hora, ele fica meio chateado, porque eu não fico 24 horas por dia para poder aceitar, então a gente mantém esse ajuste, tá? Eu vou entrar sempre faltando 5 minutos para a nossa videoconferência. Beleza? Deixa eu copiar aqui, que já tem um bocado. Rapaz, como é que eu não tive essa ideia antes, né? Que coisa. Fala, Marlon. Diga, Marlon Diego Bravo Hurtado. Você quer me mandar seu e-mail, meu filho? Mande aí que eu estou esperando. Rosalvo. Vamos lá, e-mails. Quem não mandou ainda o e-mail pelo chat, manda agora, por gentileza. E-mail com o qual vocês vão assistir a minha aula, sem precisar esperar eu aceitar. Olha que tecnologia moderna, rapaz. Com a ajuda do Walter, a gente vai entrar sempre na mesma sala. É uma beleza. Falar com quem sabe é um alívio, como diria um professor meu da escola. Eu sou Almeida, eu sou de São Lucas, inclusive. Foi? Vamos lá, quem mais? Beleza pura? Quem não respondeu a chamada, no final da aula me chama para a gente resolver, senão eu fico numa chamada eterna aqui, beleza? Vamos lá, pessoal. Dúvidas sobre a prova, por gentileza, quem quiser comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida, este é o momento. Vamos lá, dúvidas sobre a prova. Tenho uma, professor. Diga, Ramiro, por gentileza. Sobre a possibilidade de heterogeneização das ações coletivas. Uhum. O que tem? É porque eu errei essa, queria saber se... Qual foi a pergunta? Você lembra? Deixa eu abrir ela aqui. Qual era o tipo de ação, se eu não me engano, e
se ela podia ser hétero, passar pelo processo de heterogeneização, algo assim. Estou abrindo aqui. Não lembro exatamente o que foi. Era 10? Estou abrindo aqui também. Só um instante. Questão não é 2, professor. Questão 2. 2. Em um seminário da faculdade, um aluno explicou a seguinte situação. Um determinado sindicato ajuizou ação civil coletiva contra uma determinada empresa, pedindo que fosse condenada a pagar aos trabalhadores da cozinha industrial um adicional de insalubridade em grau máximo. Ao acolher a pretensão, o juiz profere sentença genérica segundo um eventum litis. De posse do título executivo, que tem eficácia erga omnes, a ação passará à fase de heterogeneização. Sobre a explicação do aluno, é correto que se afirma em... como é que eu faço para visualizar isso aqui melhor? Espera aí, só um pouquinho, tá, gente? Deixa eu lembrar aqui. Tem um... Espera aí, que tá ok. Não quero editar. Eu só quero ver. Aqui. 2, né? Então, olha lá. A narrativa descreve tutela de interesses individuais homogêneos. Né? Ok. Veja, eu tenho aqui um direito individual, né, que é divisível, já que a gente está falando do pagamento do adicional de insalubridade. Aqui tem eficácia erga omnes, né? Tutela de interesses individuais homogêneos. A narrativa descreve tutela de interesses individuais homogêneos, mas a ação não pode ser heterogeneizada? Pode, né? O juiz profere uma sentença genérica, e aí na fase de liquidação de sentença e execução, ela vai ser heterogeneizada, né? Vai ver as peculiaridades de cada uma das partes, de cada um dos beneficiários daquela sentença, né? A narrativa descreve tutela de interesses coletivos? Não é coletivo, porque o bem é divisível, né? O interesse aqui é divisível. O interesse coletivo é indivisível. A narrativa descreve tutela de interesse difuso? Não, o interesse difuso é indivisível, é impossível de ser individualizado, não pode ser heterogeneizado. A narrativa descreve tutela de interesses coletivos e realmente pode ser heterogeneizada? Não, se for coletivo, não tem como heterogeneizar, justamente porque é um interesse individual, indivisível, né? Um interesse indivisível. Por ser indivisível, eu não tenho como heterogeneizar. Nos interesses difusos, os interesses individuais homogêneos, eu posso heterogeneizar justamente porque o interesse é divisível, né? Por exemplo, quando a gente pensa em pagamento de adicional de insalubridade, o juiz vai proferir uma sentença condenatória genérica dizendo assim, condena a empresa a pagar aos trabalhadores adicional de insalubridade em grau máximo no período de tanto, sei lá, de março de 2015 a março de 2020. O que vai acontecer? Essa sentença é genérica, tem eficácia contra todos. Num segundo momento, quando a gente vai para a fase de liquidação de sentença, para poder executar, o juiz vai verificar quem trabalhou naquela cozinha durante aquele período. E, evidentemente, algumas pessoas podem ter trabalhado 1 ano, outras tantas podem ter trabalhado 5 anos, outro tanto trabalhou apenas 2 anos. Então, cada um vai receber um dinheiro diferente. Por isso que a gente diz que é uma fase de heterogeneização. O juiz profere, então, uma sentença condenatória genérica, e depois, na fase de liquidação, ela vai ser heterogeneizada. Beleza? Beleza. Tranquilo, professor. Ramiro? Tranquilo. Obrigado.
Professor, a questão 1 eu acho que eu não entendi ela, porque eu marquei aqui o que estava na CLT, só que eu errei. Fala sobre... Mas a 1 não está no CLT. Tá, então... É um estudo de caso, não tem como marcar que está na CLT. É porque Ah, eu fui, na verdade, no depósito recursal de 50% do agravo de instrumento, né? Só que daí eu não sei qual seria a certa. Enfim, é isso. Alô? lembra que... Tá me ouvindo? Deu uma Mona Lisa? travada, professor. Já, agora voltou. Voltou? Voltou? Beleza. Então, o que você separou é que quem Tá travando bastante. Tá travando, professor. se eu fui condenado. Eita, ainda tá travando? Peraí, vou trocar a rede aqui, tenham fé. Alô, alô? Oi, professor. Ih, rapaz. Foi? Agora sim? Talvez? Não? Tá meio atrasado o áudio, mas tá indo. Melhorou. Voltou? Melhorou? Não tá bom ainda? Bom, não tá? Como tá? Me contem. Tá um pouco Vai para entender o que eu falo. Mas a gente tá conseguindo acompanhar. Então, olha só, Mona Lisa e toda... O que acontece aqui é que quem está recorrendo é o Pedro, e o Pedro é o reclamante, né? Reclamante nunca paga depósito, até porque ele não foi condenado, e o depósito recursal é só quando houver condenação em pecúnia. Sim. Aí, no caso, seria só agravo de instrumento? Só. Contradição. Lembra quando a gente estudou juízo de admissibilidade e juízo de mérito? A gente comentou que no processo do trabalho, o juízo de admissibilidade ainda é feito pelo primeiro grau, e que se o primeiro grau trancar o recurso, eu tenho que ajuizar um novo recurso, que é o recurso de agravo de instrumento. Sim. Na hora eu fiquei com dúvida, eu fui... Tá bom, professor, obrigada. Eu não vou negar, Mona Lisa. Eu não vou negar que eu fiz pensando nisso. Eu fico pensando assim, não, deixa eu chamar a atenção deles, porque a gente fala e não fixa, né? Às vezes a gente não dá tanta importância assim. Lembra o tanto que eu falava? Olha, pessoal, o depósito recursal tem natureza de garantia do juízo. É um adiantamento do pagamento. Não, eu sabia disso, professor. Eu sei que você sabia. Então... Só que você entende que na prática a gente às vezes não associa a teoria com a prática? Isso mesmo. A informação isolada, se eu botasse assim, ó, quem não foi condenado não paga, você ia acertar, eu tenho certeza. Entendeu? Mas a gente tem que se habituar com esse tipo de coisa, porque no direito, o nosso serviço, seja como advogado, como servidor, né, de qualquer outra carreira, magistrado, promotor, procurador, o nosso serviço é sempre de aplicar a lei no caso concreto. Então, é muito importante que a gente desenvolva essa habilidade. Beleza? Ok, professor, obrigada. Nada. O que mais, pessoal, sobre a prova? E aí, professor, sobre a apresentação, qual foi o seu critério para estabelecer a nota? Sobre o quê? Sobre o seminário. Qual foi o seu critério para você estabelecer a nota de cada apresentação, de cada grupo? Alguns critérios.
Por exemplo, eu vou falar do seu grupo, pode ser? Matheus. Só para da próxima vez, se eu for realizar um outro, né, a gente poder aperfeiçoar e melhorar a nossa nota. Olha, o primeiro critério importantíssimo é não ler. Não ler porque, menino, se tem uma coisa que eu fui alfabetizado nessa vida, eu não preciso que leiam para mim. Isso me mata, rapaz. Aluno que vem apresentar trabalho e lê para mim e me chama de analfabeto, eu fico muito triste. Muito triste. Então, esse é um critério importante. Segundo critério importante, o que eu perguntar, você tem que saber. Esse também é muito importante, sabe? Tipo assim, teve gente que eu perguntei, e aí, o seu caso trata de direito individual homogêneo, direito coletivo ou direito difuso? Teve gente que errou, né? Tipo assim, sendo que essa era uma das perguntas disparadoras do seminário, inclusive. Se vocês observarem lá no fórum que eu abri para a gente poder discutir sobre o seminário, eu pedi que me dessem a natureza do direito que estava sendo discutido. Então, isso aí tinha que estar muito na ponta da língua. E as questões, assim, naturalmente, de oratória, né? Você dominar bem o caso, dominar bem a lei da forma que foi aplicada, né? Foram esses critérios, assim, mais ou menos. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa sobre o seu, Matheus. Você lembra o número? É o número 8. Grupo 8, ó, por exemplo, respondeu errado. A resposta de alguma pergunta que eu fiz, eu anotei aqui que foi errada. Beleza? Hein, professor? Oi, porque o senhor perguntou especificamente para uma pessoa do grupo. Foi. E aí, Conforme vai ser a pessoa que perde o ponto ou é o grupo inteiro? O grupo inteiro. Que maravilha. Professor, onde é que fica a nota que eu não tô achando? Fica no Blue. Vocês estão vendo minha tela? Deixa eu ver se eu estou apresentando. Vou apresentar agora. Tela inteira. Está apresentando, não, professor? Não, eu vi que não está. Agora vai. Vê se foi. Está indo. Está chegando. Comentar a última pergunta, deixa eu ver. A 10. A tutela de interesse coletivo é regida pela legislação esparsa, merecendo destaque 81. Nas hipóteses do 1 e 3, a sentença produz eficácia erga omnes segundo um eventum litis. No caso dos interesses individuais homogêneos, em que caso a sentença genérica atingirá os indivíduos? Em caso de procedência, né, pessoal? Simples. Inclusive, acho que na prova do segundo bimestre, eu vou limitar a quantidade de caracteres, porque teve gente que escreveu um texto desse tamanho para me responder em caso de procedência e errou. Acontece, quando a gente tenta falar demais, a gente tem mais chance de errar, né? Bom mesmo é quando a gente vai certeiro naquilo que interessa. Ó, quem me perguntou aí como ver a nota, para vocês deve aparecer até aqui, assim, mais ou menos. Aí vocês podem clicar... Ih, não, mas peraí. Deixa eu ver como se eu fosse um aluno, pessoal. Eu não lembro. Visualização de aluno. Será que é aqui? Centro de notas? Não é. Aqui, ó, demais atividades, né? Aí tem aqui, seminário avaliativo, né? Acho que é aqui que vê. Beleza? Mas se não conseguir aqui, provavelmente vocês vão conseguir nesse outro caminho aqui, ó. Quer ver? Que tem o seminário, trabalho avaliativo. Aí estão vendo que eu abri como se fosse uma... Aí você tem que olhar por grupo, que aí vai... Show de bola? Assunto notas encerrado. Maria Vitória, quer falar? Não, eu ia falar que eu achei agora. Obrigada. Não? Não? Beleza? Rai, respondida a sua pergunta? Encerramos N1. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Peraí, N2, professor. então, né? Glória a Deus.
Ih, Rogério, chegou. Ai, professor, é o Rogério. seguinte, é que eu estava analisando aqui a minha questão 1, de acordo com o que o senhor estava conversando com a Mona Lisa, e aí tá como incorreta, e ela tá marcada a opção certa, não é? A resposta não seria você cabível agravo de instrumento contra a decisão, não se exige depósito recursal? Ou eu estou errada? Você marcou isso. Mas ela tá porque vermelha. é uma pergunta objetiva. E aí tá vermelho. Quando tá vermelho, não é que tá incorreto? Deve ser. Espera aí que eu vou abrir sua prova agora. Posso? Você me autoriza? Claro, por favor. Estou precisando. Todo mundo vai ver, tá? Não tem problema nenhum. Tem não, né? Não, não tenho problema. Se eu não conseguir, é porque eu não consegui. Speed Grader. Speed Grader. Nome chique, menina. Rogéria, né? Isso. Aí, a número 1. Espera ainda, deixa eu achar a sua aqui. Rogéria. Aqui. Custa nada tentar, né? Vamos ver. Claro, não, vamos ver. Ser cabível agravamento contra depósito recurso errada, sabe por quê, Rogério? Mas não foi agravo. É que a Mona perguntou agorinha. Entendeu? Tá cortando. Não. Tá gravando, professor. É efetivo, meu. Não. Só. Pronto? Melhor assim? Me ouvem? Sim, acho que voltou. Não? Travou? Voltou. Eu parei de projetar a tela. Eu acho que era isso que estava me lascando a vida. Eu não deu para entender, mas resumindo, essa daí tá errada, é isso? Não, eu vou explicar agora, porque, né, como travou, aí eu vou explicar agora de novo. O que acontece, Rogéria? A assertiva que você marcou disse assim, ó, por se tratar de agravo de instrumento, não é exigível depósito recursal. A afirmação está correta, mas a justificativa está errada, entendeu? Nem todo agravo de instrumento dispensa depósito. A regra geral, inclusive, é que o depósito recursal, ou que o agravo de instrumento tem depósito de 50%. Nesse caso, não tem depósito recursal, porque é o reclamante que está agravando. Percebeu a diferença? Entendi. Sim, a dúvida na hora foi essa mesmo, infelizmente. A dúvida foi pro erro. A justificativa não é a espécie de recurso, mas é o recorrente. Beleza? Entendi. Tá ok. Obrigada. Nada. Agora, vamos lá. Agora eu vou projetar aqui. Pegar aqui, que não é o que me interessa. Agora, onde é que eu vou encontrar aquela CLT? Aqui. Vamos lá, pessoal. Agora sim, partiu N2. Nenhuma discussão, nenhuma dúvida. Certeza? Antes tarde que mais tarde ainda, né? Ih, gente, hoje o negócio não tá bom pro meu lado, não, viu? Meu carregador não tá carregando. Mas vai dar tempo, eu ainda tenho 14% de bateria. Olha só, a gente começa, então, a partir de hoje, a estudar os recursos em espécie, né? Vocês devem ter visto que a gente teve um sábado letivo num dia que eu não me lembro exatamente qual foi, e aí eu disponibilizei lá para vocês um módulo respectivo desse sábado letivo, mas basicamente o que eu espero de vocês é que vocês deem uma olhadinha em uma sentença que eu disponibilizei e um recurso ordinário, casos reais, né? Mas para vocês se habituarem, entenderem exatamente o que é um recurso ordinário e tal. E aqui hoje eu vou comentar um pouquinho sobre as questões teóricas, né, envolvendo o recurso ordinário, que está previsto no artigo... nossa, como que eu não lembro? 89... Caramba, gente, peraí, deixa eu encontrar aqui rapidão. 894 não é... 895, pronto. Olha lá, cabe recurso ordinário para instância superior,
E aí, vocês vão notar que o recurso ordinário aqui no processo do trabalho, ele faz basicamente, pessoal, a mesma coisa que o recurso de apelação. Inclusive, caiu uma questão aí na prova muito fácil, né? Sobre isso, olha, são cabíveis os seguintes recursos, exceto recurso de apelação. Né? Não existe recurso de apelação no processo do trabalho. Em regra, contra a sentença, cabe recurso ordinário para o TRT. Então, esse recurso ordinário, que a gente começa a falar sobre ele tem o objetivo principal de efetivar o duplo grau de jurisdição, da mesma forma que a sentença lá no processo civil, que a apelação no processo civil. Notem que, por ser um recurso que tem o objetivo de efetivar o duplo grau, ele é um recurso de fundamentação livre, né? Um recurso que a gente vai dizer que é comum. E ele é de fundamentação livre, eu quero que vocês entendam, que isso vai permitir discutir qualquer coisa no recurso ordinário. O recurso ordinário permite que eu discuta desde questões envolvendo o caso concreto, exemplo, análise de prova, discussão dos fatos, aplicação do direito no caso concreto, eu posso discutir constitucionalidade da norma, eu posso discutir dissídio jurisprudencial, né? Quer dizer, o tribunal tal decide de tal jeito, o outro tribunal decide de outra forma. E é importante a gente compreender isso sobre o recurso ordinário, porque outros recursos, como é o caso do recurso de revista, não vai me permitir fazer isso. Então, a minha oportunidade no recurso ordinário é uma oportunidade ímpar, né? É aquela oportunidade que eu tenho efetivamente de devolver todas as discussões do processo para que o Poder Judiciário reaprecie. E ele vai, então, por meio de uma instância superior, e aí a gente já vai ver que pode ser TRT ou TST, ele vai reapreciar aquilo que já foi discutido no âmbito do primeiro grau ou no âmbito da respectiva competência originária. Vejam, então, que o 895 fala assim, olha, cabe recurso ordinário para instância superior, primeira hipótese, das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos no prazo de 8 dias. O que o 8951 está falando aqui para a gente é que cabe recurso ordinário contra a sentença. Notem que a gente está falando aqui, decisão terminativa ou definitiva em uma linguagem própria aqui da CLT, a ideia de sentença, e aí a gente já sabe que o 831, por exemplo, quando fala que o juiz vai proferir sentença, ele utiliza o termo decisão, mas não vamos confundir aqui com a decisão interlocutória, a gente está falando de sentença, lá naquele conceitinho do 231, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Então, da sentença definitiva, que é a sentença com resolução do mérito, né, aquela sentença baseada no artigo 487 do Código de Processo Civil, que vai ser proferida quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido, quando o juiz reconhecer a decadência ou a prescrição, quando o juiz homologar acordo, homologar a renúncia, homologar o reconhecimento do pedido. Tudo isso são hipóteses de sentenças definitivas, sentenças com resolução do mérito. Então, o juiz proferiu uma sentença com resolução do mérito, o recurso cabível contra ela é o recurso ordinário. E por que o caput fala para instância superior? Porque eu vou ter que ver em cada caso concreto. Aqui, na hipótese do inciso 1º, quem profere a sentença é a vara do trabalho. Então, quem está acima da vara do trabalho é o Tribunal Regional do Trabalho. Então, na hipótese do 8951, eu interponho recurso ordinário contra a sentença, e esse recurso ordinário vai ser julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho. Da mesma forma que se o juiz proferir uma sentença terminativa, ou seja, uma sentença com base no artigo 485 do Código de Processo Civil, também vai ser cabível um recurso ordinário no prazo de 8 dias, e esse recurso ordinário vai ser julgado pelo TRT. A gente sempre vai olhar qual é o TRT a que aquele juízo está vinculado.
Aqui no nosso caso, Estado de Rondônia e Acre, nós estamos subordinados, né, vinculados ao TRT da 14ª Região. Então, se um juiz do trabalho de Porto Velho profere uma sentença, a gente interpõe recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Por outro lado, pode acontecer, pessoal, da gente ter decisões definitivas ou terminativas proferidas em sede de competência originária por um tribunal regional. Algumas situações podem gerar um processo que se inicia, né, competência originária em um TRT. É o caso, por exemplo, do mandado de segurança contra ato do juiz do trabalho, é o caso, por exemplo, da ação rescisória, né? Essas duas hipóteses são as hipóteses que a gente mais tem que dominar, que são hipóteses em que o processo não começa na vara, o processo começa no tribunal. Então, por ele começar no TRT, o TRT vai proferir um acórdão e não uma sentença, e é claro que quando ele profere um acórdão em sede de competência originária, vejam aqui, competência originária, esse acórdão está fundamentado no artigo 485 ou 487. 487 é uma decisão definitiva, 485 é uma decisão terminativa, sem resolução do mérito. Notem, então, que se o meu processo começou no Tribunal Regional do Trabalho, para eu poder efetivar o duplo grau de jurisdição, necessariamente eu tenho que recorrer ao TST. Então, vejam que, eventualmente, o recurso ordinário vai ser julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho, que é na hipótese do inciso 2º. Então, o inciso 1º é julgado pelo TRT e inciso 2º é julgado pelo TST. Beleza? Sem travamento até aqui? Todo mundo me ouvindo? Me entendendo? Tranquilo, professor. Show de bola. Vejam bem, o fato de o recurso ordinário ser julgado pelo TRT ou pelo TST é irrelevante para o local em que eu interponho. Porque, notem, lá na teoria geral dos recursos, eu comentei com vocês assim, olha, os recursos trabalhistas serão interpostos no juízo ACO, ou seja, no juízo que profere a decisão. Então, vejam, se na hipótese do inciso 1º, eu estou falando de uma sentença que foi proferida pela vara do trabalho, então eu vou interpor o meu recurso no juiz de 1º grau, né, na vara do trabalho, e esse recurso vai ter como órgão ad quem o Tribunal Regional do Trabalho. Por outro lado, se o meu processo começou no Tribunal Regional do Trabalho, esse vai ser o meu órgão ACO, que é onde eu vou interpor o meu recurso ordinário, que tem fundamento no 895, inciso 2º. Já o meu juízo ad quem, na hipótese do inciso 2º, será o Tribunal Superior do Trabalho. Então, reformulando, inciso 1º, órgão ACO, vara do trabalho, órgão ad quem, TRT. Inciso 2º, órgão ACO, TRT, órgão ad quem, TST. Beleza até aqui? Alguma dúvida? Tranquilinho, né, pessoal? Falamos só sobre cabimento. O parágrafo 1º e 2º, pessoal, vão falar para a gente aí sobre organização, né, principalmente organização de pauta. Então, vai dizer assim, ó, no procedimento sumaríssimo, e aí vocês devem se lembrar que procedimento sumaríssimo é aquele cujo valor da causa vai de 2 a 40 salários mínimos. Lembram que a gente estudou isso no semestre passado? Ele vai ser imediatamente distribuído, uma vez recebido no tribunal, devendo o relator liberá-lo no prazo máximo de 10 dias. Ou seja, por ser um processo rápido, o relator tem que correr. O relator tem que fazer o serviço dele em, no máximo, 10 dias, e a secretaria do tribunal ou turma colocá-lo em pauta imediatamente para julgamento, sem revisor. Perguntinha assim, só para a gente rememorar as coisas que estudou lá atrás. A CLT fala assim, olha, devendo o relator
liberá-lo no prazo máximo de 10 dias. Esse prazo é próprio ou impróprio? E o que é prazo próprio e impróprio? Quem pode explicar para mim aí no áudio? Ninguém? Não? Poxa, tinha meio ponto sobrando aqui, ó, que eu ia dar, né? Tudo bem. Seguindo, então, ou melhor, respondendo a pergunta, né? É um prazo impróprio, né, pessoal? Os prazos do juiz sempre são prazos impróprios, eles não geram nenhuma consequência processual, né? O juiz, o relator aqui, o desembargador ou o ministro, jamais vai sofrer uma preclusão, né? Não tem preclusão temporal para magistrado, beleza? Vai ter parecer oral do Ministério Público. O que isso quer dizer? Quer dizer que não precisa mandar para o Ministério Público fazer um parecer escrito, né? Porque demora muito mais. Então, o Ministério Público do Trabalho já está presente em todas as sessões de julgamento. Ali mesmo, se ele quiser, ele dá o parecer dele. Terá acórdão consistente unicamente na certidão de julgamento. Então, facilita a publicação, né, porque eu não preciso redigir um acórdão de julgamento, com a indicação suficiente do processo e parte dispositiva e das razões de decidido voto prevalente. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a certidão de julgamento, registrando tal circunstância, servirá de acórdão. Aqui é um problema do tamanho do mundo, tá, pessoal? A gente, às vezes, fica bem chateado quando os tribunais fazem isso. Porque, veja, lembram que a gente falou sobre o princípio da dialeticidade? Né? O princípio da dialeticidade impõe que, uma vez proferida a sentença, eu sou obrigado a discutir os fundamentos daquela sentença no meu recurso. Da mesma forma que o princípio da dialeticidade e o dever de fundamentação impõe que o judiciário analise os fundamentos do meu recurso, que faça uma fundamentação a respeito daquilo. No entanto, quando eles aplicam essa segunda parte do inciso 4º, o julgamento é muito conciso, porque os desembargadores vão dizer basicamente assim, olha, não, a sentença é boa por ela própria, então, beleza, vamos confirmar a sentença pelos seus próprios fundamentos. Então, existe ainda, na verdade, uma discussão até sobre a constitucionalidade dessa parte do inciso 4º, à luz do dever de fundamentação, né? Porque realmente a impressão que passa para quem advoga e vê isso aqui é realmente assim triste, né? Porque não discute o caso como a gente gostaria. Se a gente está apontando um erro do juiz, a gente quer que o tribunal leia e diga, olha, o juiz não errou e é por tal motivo, não é pelos motivos que ele próprio utilizou, entendeu? Mas, enfim, existe essa disposição legal e eu penso que prevalece o entendimento de que é constitucional, beleza? Apesar de existir a discussão, é uma tese minoritária. Parágrafo 2º, os TRTs divididos em turmas, aqui em Rondônia e Acre, a gente tem 2 turmas, por exemplo, né? Primeira e segunda turma, poderão designar a turma para o julgamento dos recursos ordinários interpostos das sentenças prolatadas nas demandas sujeitas ao procedimento sumaríssimo. Isso vai acontecer em tribunais maiores, tá, pessoal? Aqui não é o nosso caso. Aqui o TRT 14 tem, acho que 7 desembargadores só, que é o mínimo, mas a gente tem tribunais regionais que têm mais de 200 desembargadores, como é o caso Rio, São Paulo, Minas, né, que são tribunais muito grandes. Então, eles vão ter aí a possibilidade de designar turmas específicas para o procedimento sumaríssimo, justamente com o intuito de acelerar o julgamento desses casos. Beleza? Dúvidas? Não? Seguinte, para a aula de hoje, só recurso ordinário. Mas, para a aula que vem, eu vou começar a dar para vocês o recurso de revista,
que é o recurso trabalhista que a gente tem que se dedicar mais, sabe, pessoal? Primeiro porque é um recurso que não existe, né, nada semelhante em outro ramo. A gente pode dizer que é quase o que recurso especial faz, mas não é exatamente a mesma coisa. Então, eu quero que vocês se dediquem, tá, a esse recurso. Eu já vou disponibilizar o material de leitura hoje, tá? Eu já vou deixar disponível material sobre o recurso de revista e, de preferência, leiam esse material antes da aula que vem, beleza? Nem que seja assim, vou ler uma parte até começar a aula, né? Eu sei que vocês têm outras disciplinas, tem prova, tem trabalho, tem emprego, tem filho, tem marido, tem mulher, tem um monte de coisa para fazer. Então, eu sei que nem sempre dá para a gente ler tudo antes da aula, mas utilizem pelo menos aquela 1 horinha que eu dou para vocês se dedicarem à minha disciplina, né? De 6h45 até 8 da noite, vocês são meus. Então, nesse período, eu quero que vocês se dediquem a mim. Se marido ou mulher vier chamar, você fala, não, agora eu sou do professor André. Agora eu só existo para estudar o recurso de revista. Beleza? E aí, na semana que vem, a gente vai estudar os embargos de declaração, mas vocês vão ver que em 3 minutos da aula eu explico ele, e aí a gente pega pesado no recurso de revista, que é um recurso mega importante para a gente. Tranquilos? Dúvidas? Sim, professor. Oi, Marlon. Só uma perguntinha. Esse recurso ordinário, em fase de decisão interlocutória, quando pede a incompetência do lugar, ele é aceito também? Que eu estava vendo aqui, mas aí, como não tem aquele princípio, né, que não cabe recurso, por que ele é aceito? Assim, ele é aceito, Marlon? Olha, que pergunta bacana que você fez. Olha só, a gente tem no processo do trabalho o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. E esse princípio no processo do trabalho diz para a gente que só cabe recurso quando a decisão for terminativa ou definitiva. E aí, quando o juiz acolhe a exceção de incompetência, eu tenho que ver para onde ele está declinando. Se ele declinar para outro tribunal, será cabível recurso ordinário. Porque o que o TST entende? Ele entende que, quando um TRT declina para outro, eu estou falando de uma decisão terminativa. Não terminativa do processo, mas terminativa naquele TRT. Então, quando o juiz do trabalho de Porto Velho declina para o juiz do trabalho de Ji-Paraná, não cabe recurso, justamente porque é uma decisão interlocutória proferida em sede de exceção de incompetência. E o juiz de Ji-Paraná é vinculado ao mesmo TRT que o juiz daqui de Porto Velho, que é o TRT 14. Agora, se o juiz de Porto Velho declina para o juiz de Cuiabá, aí já muda o TRT. Quando muda o TRT, é cabível recurso de imediato. E é justamente o recurso ordinário, porque, nesse caso, o TST entende que essa é uma decisão terminativa. Catou? Ah, sim. Obrigado aí, professor. Bacana, né, Marlon? É um raciocínio bastante complexo até. Eu te agradeço muito por essa pergunta. Não, eu porque foi um pouco além daquilo que eu tinha ensinado, que eu falei, não, é contra a sentença. Mas, como o Marlon muito bem lembrou, excepcionalmente, uma decisão interlocutória pode admitir recurso ordinário. Em que caso? Quando declinada a competência para outro tribunal. Show de bola, Marlon. Obrigado. Nada. Tem uma súmula a respeito disso, pessoal, eu tenho quase certeza que é a 425. Deixa eu até olhar aqui para passar para vocês. Súmula 425 do TST? Não. Deixa eu ver se é a 319. Não, rapaz. Vamos ver, súmula TST... Eu acho que é 214. Dá uma olhada aí, professor. 214? É, que eu só tenho referência aqui, mas ainda não vi ela, não. Deixa eu ver, súmula... Do TST. Do TST. É essa mesmo. Olha lá, vocês estão vendo aí da minha tela, né? Sim. Olha, bacana. Na Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 893, parágrafo 1º da CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato,
salvo nas hipóteses de decisão do TRT, contrária à súmula ou orientação jurisprudencial do TST. B, suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal. Aqui a gente vai falar sobre essa hipótese, mas é a hipótese de agravo interno ou agravo regimental. E aqui a hipótese C, né, que é a que o Marlon trouxe, quando acolhe exceção de incompetência territorial com remessa dos autos para o TRT distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado, consoante o disposto no 799, parágrafo 2º da CLT. Observação importante sobre isso aqui, pessoal, a súmula 214 só fala que cabe recurso de imediato, e quero que vocês entendam, recurso ordinário, jamais agravo de instrumento, mesmo se tratando de decisão interlocutória, não cabe agravo de instrumento, vai ser recurso ordinário. O TST fala sobre a decisão que acolhe exceção de competência territorial com remessa dos autos a um outro TRT. Mas a gente tem que entender que, às vezes, pode acontecer de, por exemplo, o juiz do trabalho declinar da competência em favor de um juiz comum, de um juiz federal, de um juiz cível, né? Nessa hipótese também vai caber recurso ordinário. É uma interpretação que a doutrina faz da súmula. Beleza? Porque, vejam, a ideia é não deixar ir para outro tribunal sem que aquele TRT possa reapreciar a decisão. Vejam, a ideia da irrecorribilidade não é irrecorribilidade, ponto. É irrecorribilidade imediata. Em algum momento, eu tenho que ter esse duplo grau. Se eu deixo o processo ir para um outro tribunal, eu nunca vou ter o duplo grau, porque o outro tribunal não pode revisar a decisão de um juiz que não é vinculado a ele. Então, por isso que eu digo, olha, se o juiz de Porto Velho declina para Cuiabá, e eu espero o juiz de Cuiabá terminar, o Tribunal do Mato Grosso nunca vai poder revisar a decisão que foi proferida pelo juiz de Rondônia, porque ele não tem hierarquia sobre o juiz daqui. Por isso que o TST, então, diz que nessas hipóteses a decisão é terminativa, e por isso ela admite o recurso ordinário de imediato. Todo mundo entendeu? Marlon? Agora sim. Rapaz, Marlon... Rapaz, ó, isso que é pergunta, minha gente. Eu quero uma pergunta dessa toda semana na aula. Puta merda, pergunta boa, Marlon. Pô, cara. É sério, é com esse tipo de pergunta que eu preciso conscientizar os alunos. O processo de ensino-aprendizagem é nosso, pessoal, não é só meu, não. Vocês não podem botar na minha mão, tipo assim, tudo que vocês vão aprender, entendeu? A gente tem que dividir essa responsabilidade, porque senão, rapaz, aí, meu filho, fica difícil pro meu lado, né? E é bacana quando vocês trazem essas provocações assim. Show de bola, Marlon, muito obrigado, viu? Alguma dúvida a mais, pessoal? Alguma contribuição a mais? Não? Então tá bom. Quem ainda está com falta, fica aí na chamada. Quem não está, pode continuar também se quiser, mas estão dispensados. Tenham uma boa semana e um excelente bimestre também, né? Que agora a gente começa um ciclo novo. Beleza? Até semana que vem, pessoal. Um abraço para todo mundo. Bora resolver aqui os BO de chamada. Ei, professor, o senhor podia me responder uma situação? Posso tentar. Quem é? Cadê? Rosalvo, diga aí, meu filho. É o Rosalvo. Na realidade, os professores foram orientados a prorrogar o prazo da APS? Eu recebi uma linha direta da coordenação dizendo que a APS tinha que ser até o dia 27. Por isso que teve aquela bagunça comigo. Você lembra que eu tinha botado dia 30, aí depois a diretoria de ensino mandou botar dia 13, se eu não me engano, aí depois a coordenação do curso mandou botar até o dia 27. Por isso que gerou essa bagunça aí de datas. Mas 27 desse mês? Foi. Acho que foi isso, né? Eu não mas a sua tá dia 30, né? Então é dia 30. Então foi esse dia que mandaram. Eu botei o dia que me mandaram. Até olhando aqui. Mas foi a coordenação.
Primeiro foi a diretoria, depois a coordenação. Tá certo. Obrigado. Só entrando aqui para confirmar a data, que eu realmente não lembro. Dia 30/9, ainda tem tempo de fazer. Quem não fez, vamos fazer, hein? 1 ponto na média faz diferença. Beleza? A minha tá até dia 30? Meu Deus, será que eu fiz errado? Espera aí, deixa eu até olhar meu WhatsApp aqui. Eu sou Raimundo. Ih, rapaz. Era para ter encerrado dia 27. Foi o que ele mandou, hein? 27. Mas não conta para ninguém que a minha tá até dia 30, beleza? Fica só entre nós que, né, eu não posso agora botar uma norma aqui para retroagir, né? Então façam até dia 30. Vou assumir o risco de ser demitido. Se eu for demitido, foi bom conhecer vocês. Beleza, pessoal? O Raimundinho mandou até o dia 27. Acabei de conferir aqui. Eu que não alterei o prazo de vocês, mas das outras turmas eu acho que eu alterei. Eu que fui o Zé Orelha e descumpri o que o chefe mandou. Ó, tô fazendo prova contra mim, minha gente. Tá gravando e eu tô falando que eu desobedeci o chefe. Oh, meu Deus do céu. Chefe, não foi doloso não, tá, chefe? Foi culposo, foi negligência minha. Só nessa turma que eu fiz isso. Sem querer. Abigail, entrou? Não. Alan Henrique. Não, também? Frank William. Frank falou alguma coisa comigo no chat, que ele está aí. Jean Carlos, entrou? Sim, professor. Eu tinha entrado no início. Aí, Jean. aí caiu. Show de bola. Jean. Já me mandou seu e-mail, Jean? Porque daí semana que vem tu nem precisa esperar eu te aceitar. Já, sim, senhor. Mandei. Tá em cima. Beleza. Jonatas, entrou? Presente, professor. Antes tarde que nunca, né, meu filho? Com certeza. Desculpa aí o Karine. atraso, mas estou presente. Tá bom. Karine? Não? Lucas? Não. Marlon Bruno, entrou? Entrou, que ele falou comigo no chat. Marlon Diego. Aqui, professor. Não, foi o Marlon Diego que falou no chat. É porque o meu último e-mail que vale, professor, que eu digitei errado. Beleza. Beleza? Show de bola. Thaís, entrou? Raquel? Não? Então fechou, rapaz. Eu vou fechar a luzinha. Beleza, pessoal? Até semana que vem.